Olá, meus amigos, tudo bem? Gente, eu tava aqui, né? Será que estamos passando por algum tipo de regime militar? Bolsonaro ganhou a política, né? Talvez isso tenha atraído pessoas com esses interesses, né? Ditatoriais, regimistas, né? Fazendo com que nossa vida se transforme nesse balaio de gato, né? Que é aquela coisa, um regime totalitário e a gente acaba criando forças de rebeldia, né? Que fazem uma mudança no nosso corpo, na nossa vida, né? Que cria mudanças nas nossas vidas, às vezes a maioria das mudanças externas, né, e momentâneas, porque elas passam a ser apenas visionárias, né, e quando a gente está enfrentando esse período militarista, regimista, né, totalitário, a gente fica meio que não há apreensão em relação ao externo, né? Porque na maioria das vezes são pessoas próximas a gente que começam a praticar esses regimes em relação a outras pessoas, né? E a partir dali passar a retirar, né, um suprimento pessoal, né? Porque enfim, ou talvez criem ambientes físicos paralelos, né, para que possamos interagir mais de uma maneira artificial com esses ambientes, né. Eu estava aqui, né, analisando essa relação. Sim, me parecem ser pessoas próximas, né, que estão nesse regime de totalitarismo, né? É um regime totalitário, total mesmo, porque a todo momento a gente é ali atacado, né? Adversiado, bombardeado, né? E enfim, N coisas para que cheguemos a um ponto de caracol, né? Aquele animal que... O caracol e o migongo, não sei se você... A centopeia, né? Mas aqui tinha muito migongo, que é uma centopeia que se a pessoa se encostar, ela né, ela vira uma espécie de caracol, assim, como se fosse uma autodefesa, né? E tem essa centopeia, né? Deixa eu ver outro exemplo. Enfim, aí seria mais ou menos isso, né, gente? E criando ali essa espécie de tubo, né? Um tubo. Porque a cada vez que a gente é estimulado de uma maneira negativa, a gente vai criando essa espécie de tubo, né? De tubulação, né? Onde fica mais viável para que seres externos passem por despercebido nessa relação físico-social, né? Física. Às vezes a gente acaba se tornando uma lagarta mesmo, né? Uma espécie de lagarta, porque a gente acaba, tipo, tendo só os horários de refeição, né? A parte externa fica totalmente fechada ali, não há um espaço para ir pro externo, né? Um espaço seguro, né, saudável para ir pro externo. Às vezes, nesses momentos, o nosso corpo, a nossa saúde tá muito comprometida, né? Aí... E o que ronda, né, esses casos de totalitarismo, de ditadura militar, né, e essas coisas, esses monstros, né, do nosso país, né, que acabam nos afligindo tanto, né, e
atacando, né, criando meios biológicos, né, para que a nossa saúde seja atacada, né. Nesse período houveram vários casos em que, né, pessoas ficaram debilitadas, né, e tal, de uma forma super inusitada, né, porque o ciclo de saúde daqui é de uma maneira, né, ou às vezes a pessoa está exposta a essa espécie de coisa, né? Mas não conseguem perceber porque os meios daqui são muito fechados, né? Sei lá, às vezes a pessoa tá com algo que tem algo, né? Acaba percebendo ali que tem algo nela, né? Que tá ali chunchando, né? Chunchando, mas as fronteiras em relação à saúde, à educação, enfim, a segurança são praticamente fechadas para que, né, para que fique inacessível, né? Às vezes talvez seja essa desconfiança, né, físico social, né? Você não é um corpo, né? Você não respira, você não precisa do seu corpo, você não precisa da sua voz, você não precisa dos seus sentidos, você não precisa desses estímulos, desses sentimentos que eu acabei estimulando, né? Porque às vezes a gente é pego de surpresa e todo aquele turbilhão acaba sendo estimulado, né? E a gente acaba no final tendo essa perda total, né? E essa desassociação total dessas coisas, né? Aí aqui o acesso à educação não é tão bacana, né? A fronteira em relação à educação, ao emprego. E eu não entendo muito bem essa necessidade de criar pessoas e colocá-las em situação de risco, né? Às vezes é um risco aparente, às vezes é um risco mascarado, né? Eu voltei para casa agora, a estrutura daqui de casa tá bem bacana, mas não parece para ser uma coisa para viver, né? É uma coisa mais estética mesmo, ou uma coisa mais, sei lá, negociativa, né? Uma exposição assim. Não sei se é em relação à pobreza, à sexualidade ou esses assuntos mais intensos, né? Mais íntimos. Aí eu fiquei meio que analisando mais ou menos isso, né? E até a aproximação pessoal, né, em relação a pessoas, deu uma baixada, assim, esse afastamento. Eu realmente não pedi para me relacionar com ninguém e eu também não pedi para conhecer determinadas coisas, né? Até porque elas chegaram de uma maneira. Mas, gente, eu acho que em relação à fronteira daqui de Sergipe e de outros locais foi bastante estourada mesmo, né? O que fez aparecer muita coisa banal, né? E para nossa, eu como sergipano, né? Eu como sergipano, para que conseguíssemos administrar essa situação, né, de relação interpessoal em relação a pessoas de outro ambiente. Às vezes elas se sentem na necessidade de invadir aqui, né, de cultuar a sua religião, os seus interesses, as suas banalidades, né, desrespeitando ali totalmente um bioma, né, um bioma físico que era aqui a nossa cidade, que era o campo de Aracaju, né, de Sergipe, enfim.
E é isso, né? Aí, gente, é muito difícil essa sensação de você se sentir refém de algo exteriorizado, né? De algo estatal, né? Então, e principalmente você está se relacionando com pessoas que estão, enfim, com talvez pinturas, talvez, enfim, assuntos, que são a parte, né, acima do que a gente está vivendo aqui, né? E então, gente, aí eu acabei me relacionando com algumas pessoas lá em Aracaju, né? Que particularmente não eram daqui do Nordeste, eram pessoas, não sei, turistas, talvez um nicho de atividade sexual, um nicho de festas, um nicho não era pessoas nordestinas, literalmente, né? Talvez pela necessidade delas, elas tiveram que largar, mas eu, como agora o assunto, né? Eu sempre tenho que dar essa cagada, né? De falar tudo e acabar não falando nada, porque tô sendo estimulado a falar, né? Mas aí não eram pessoas nordestinas, né? Daqui não estavam acompanhando ali o desenvolvimento capital da cidade, essa coisa toda, né? Só chegaram mesmo para destruir, sabe aquele castelo de areia que a gente constrói quando vai na praia? Era mais ou menos isso, né? Aí a pessoa vai lá, destrói, acaba com tudo, tem que ter o responsável, né? A pessoa que vai ter que reclamar, e nem sempre essa pessoa tá preparada para reclamar, né? Às vezes essa pessoa tá com alguma enfermidade, né? Mas para completar o nicho, né? A bagaceira talhada, a pessoa ainda vai e quer ali deixar a marca dela, né? Na sociedade, no ambiente, né? De descrença, de socialidade, essas coisas todas, né, gente? Então, aí, enfim, né, eu tava analisando isso também. E juntar, né, as a equipe, né, as equipes aí para poder perseguir o povo, né, e lançar esse lance dessa religião, né, gente. Hoje em dia a gente tá tanto em contato com santos, né. Eu passei a entrar enfim, é tão falado essa relação, né, que às vezes a gente também não tá preparado para isso, né, para ficar sabendo disso, mas é sempre aquela coisa, né? Você tem que conhecer essa pessoa. Eu conheço essa pessoa pessoalmente, ela é uma santa. Ela isso e aquilo, e às vezes a gente não tá nessa vibe, né? Ou então, por causa de um determinado coisa, a gente acaba entrando na caçapa ali, né? E ficando na berlinda por causa disso, né? E sem saber, sem perceber, né? É o momento que a gente acaba perdendo a nossa vida, literalmente, porque o que acontecia antes não passa a acontecer mais, né? As diferenças, elas acabam pesando no bolso de alguma maneira, né? Então eu acho que esses turistas, né, deveriam respeitar mais as pessoas, né? E principalmente as pessoas que elas se relacionam, né? Para não deixar essas sequelas, né? Essa coisa toda, às vezes envolvendo o jornalismo ou uma coisa mais artística, né? E nem sempre chega ao fundo real ali do que a pessoa tá passando, né? Ou às vezes é criado uma matéria onde a pessoa tá passando por isso, né? Mas o preconceito atingiu uma escala tão tremenda lá, né? Em relação a certas coisas, que às vezes a pessoa é obrigada, né? A
partir, né? A se partir, né? E gerar essa coisa toda. O que gerou também a perda, né, de espaços públicos, né? Antes os espaços eram públicos aqui, hoje em dia tá um afastamento, não sei se é em relação metal, não sei se tem a ver com metal, né? Às vezes usam metal, armas, não sei, né? Mas foi uma bufunfa grande, viu? Para como é que se diz? Para fazer isso, e a gente não sabe para onde foi esse dinheiro, né? Não sabe para onde foi esse dinheiro, quem são essas pessoas. O jornalismo tá aí, as coisas estão aí, né? E fazem com que a gente se aproxime dessas pessoas sem estar preparado, né? Sem estar preparado para uma determinada aproximação, né? Ou às vezes é uma pessoa que acaba ali pegando você, né? Algemando você no braço, né? E levando você para essa espécie de confrontos e dessa coisa toda, né? E a pessoa se vê nessa bolha imobiliária, né? Que parece ser uma bolha imobiliária, onde há todo esse desrespeito, né? Às vezes não veio. Aqui na cidade entrou muita coisa, né? E não houve uma pesquisa, né? De porta em porta, nada. O que vinha de porta em porta era vendedor ambulante, né? Aqueles vendedor de prestação que a pessoa compra e ainda morre pagando, né? Mas uma pessoal para pesquisar, né? Moça, você quer ter o telefone aqui? Não, foi mais uma coisa para sugar as nossas energias, literalmente para desrespeitar, né, a pessoa humana em si, né, a pessoa, né. Você houve uma pesquisa, pode ser que às vezes esse telefone seja clandestino, internet clandestina, tudo clandestino, né? E a gente, pela necessidade, tem que estar utilizando, né? Ou seja, a gente vive num completo cenário, né? Onde tudo é, 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 é de uma maneira, mas as coisas acontecem de outra maneira, né? Então, gente, reagir a determinadas situações. Muita gente aqui não está preparado para reagir em determinadas situações, entendeu? Principalmente situações como, enfim, e por causa disso, às vezes isso atrai pessoas para que pratiquem essas situações, né? Ao ponto de gerar ali um impacto negativo, né? E aqui na cidade aconteceu muita coisa em relação a pessoas que foram, que há determinados casos, né, que às vezes acaba chegando no na nossa vivência, né, é uma tremenda covardia, né, essa relação, né, porque muita gente não está preparada para essa espécie de coisa, essas espécies de coisas, né? Tá vivendo ali sua vida cotidiana, né? De repente, ver sua vida traumatizada por determinadas ações, enfim, né? Literárias. E então, gente, principalmente quando se há uma perda total, né? Quando se há uma perda total, né? Houve muita gente aqui precisou ir para uma outra cidade, né? Uma perda total, né? E pouca captação de conhecimento, né? Às vezes é um conhecimento tão banal, tão estúpido, né? Que acaba fazendo com que, né, essa coisa fique para baixo, né, gente?
e nos vejamos invadidos. Então, para quem a gente tem esse contato na TV, né? Uma relação mais judicial, mais enfim, que, que quer entrar a fundo nessas relações, né? Que tem tempo para entrar nessas relações de uma maneira justa, de uma maneira igualitária, né? Porque talvez a pessoa quer uma confusão com a pessoa que é uma confusão com a pessoa, né, mais alta, né, e acaba gerando esse impasse, né, e fica atacando, fazendo ataques secundários ali, né, os ataques secundários essa e às vezes não é nenhuma dessas, é só essa, né. E mais o que, gente? Respeito aos animais, né? Aos animais, a gente sabe, enfim, pelo menos aqui houve mais ou menos essa educação, né? As pessoas acabam fazendo tanta apologia, essas apologias sistemáticas globais, né? Veganismo, respeito aos animais, cultura, arte, e não sei o que, isso e aquilo, né? Ali, sabe, minando ali uma vivência uma vivência física natural, né? Não é porque eu queira dizer que essas coisas não devam existir, né? Eu acho que cada coisa que elas devem ser respeitadas para que haja esse desenvolvimento, né? Então é isso, gente. Mas que cada pessoa respeite ali o ciclo ecológico de vida de cada pessoa, né, gente? Porque às vezes a pessoa acaba estourando uma bomba aí, né? E deixando ali as vítimas, né, dentro desses casulos, dessas coisas todas, né? E às vezes não dando nem a oportunidade a uma pessoa que quer estudar, né? Mas vê a fronteira da escola, um impasse em relação ao estudo, quer ter uma relação de cidadania, mas vê um espaço, mas vê outra limitação e a gente involuntariamente acaba querendo saber de fato o que é que essas pessoas querem, né? Ou às vezes quer que haja apenas esse afastamento jurídico, né? Jurídico-social, né? Para que a vida tenha uma nova perspectiva ou que o que foi perdido acabe sendo recuperado, né? É isso, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado desse áudio e até mais.